com essa Bíblia, está aí no telão, versão NVI, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria. Só pede, por enquanto. É o fundamento dos frutos do Espírito é o amor. Mas o segundo ponto é a alegria. E na verdade essa palavra aqui, ela não é alegria, ela é felicidade. O significado dela é felicidade. Amor, frutos do Espírito. Amor, felicidade. Qual é a diferença? Felicidade e alegria, então? Vou começar com alegrias. Alegrias são aqueles momentos de um pico que a gente tem. Então, normalmente, a gente teve um momento muito alegre. Foi a revelação da Brenda. Então, todo mundo se alegrou lá com ela e tal. E com o Júlio, descobrimos que vai ser uma menina, e vai ser uma Anne. Então, foi um momento de alegria. Não é verdade? E felicidade, então, o que é? Felicidade é outra coisa, a gente vai chegar lá. O que mais são os momentos de alegria? Sei lá, uma festa, uma celebração, um casamento, um momento de alegria. O que mais? Fala aí. Momentos de alegria. Uma viagem, né? Uma viagem, eu fiz uma pesquisa familiar ontem, a viagem para a praia, por exemplo, tem gente que gosta muito. Então, é um momento de alegria. Eu acho muita água e o mar nem gosta quando entra dele, que ele me joga para fora. Eu não vejo necessidade nenhuma do ser humano viajar tantas horas para chegar na beira do tanto de água daquele que ele nem quer que eu entre. Eu vou lá e ele me joga para fora. Eu não curto muito água, porque na verdade assim, eu nado que nem um peixe, joga eu lá só se alguém pescar para eu sair, só não pular, igual um machado sem cabo, como dizia meu pai. Eu nado não é um machado sem cabo. Então, eu não gosto muito de água, não. Mas para as pessoas não vão ter alegria. Eu prefiro chegar num sítio, numa mata, alguma coisa, e ficar lá, tranquilo. Fazendo um churrasco, e ficar lá, tranquilo. Mas pra gente, não, isso aí, Deus me livre. Minha mulher não gosta, não. Tem uns bichos lá que eu não gosto. Aliás, eu não gosto da maioria dos bichos, né? Então, você vê como é relativo os momentos de alegria para um, para outro? Agora o problema também tem os momentos. Qual que é o mal do mundo? Um dos males, né? Disso. É a gente ficar querendo emular momentos de alegria e achar que isso é felicidade. Então muitos nessa busca de um estado de êxtase que perdure, começam a beber demais, a usar drogas, começam a frequentar festas, por exemplo. O pastor citou o carnaval. E nada mais é do que uma festa criada entre o Natal e a Páscoa, que são duas festas cristãs. Então é um momento que no passado foi criado por Roma e tal. Então, quando o cristianismo foi assumido por Roma como a religião oficial do Império, ele trouxe para si algumas festas mundanas e o carnaval era uma delas. E qual é o objetivo do carnaval? Que é um momento que o cristão, entre aspas, não é cristão, né, pode pecar à vontade. Resumindo, é isso. E nada mais é do que procurar um êxtase, um momento de ápice. Então, por conta desses momentos de falsa alegria, mas pensando que estão gerando para si uma felicidade que dure, tem a decepção no dia seguinte de receber a ressaca, de ter enchido a cara, pecado e trazido muito mal para si. Qual é a questão espiritual? Não estou falando fisicamente isso. Então, festas que momentaneamente geram, festas mundanas mesmo, com músicas que exaltam qualquer coisa, menos o nome do Senhor, e muitas pessoas se alegram. Tudo bem, né? Se alegrar com essas coisas. Cada um, como eu disse, se alegra com o que bem entender. O problema é quando um cristão se alegra com coisas que são pecaminosas. Não é verdade? Então, se a alegria são esses momentos de pico que a gente consegue gerar, e a gente baseia toda a nossa vida mesmo em
criar e gerar esses momentos para que a gente não se dê conta da miséria que a gente vive. Então, miserável é o que sou. Porque a felicidade não é isso. A felicidade é um plano de vida. Você decide ser feliz, ser uma pessoa feliz, a viver plenamente a felicidade. A felicidade, diferente da alegria, enquanto a alegria ela é gerada por momentos biológicos, você gera picos de hormônios no seu corpo que geram você ficar em um estado de êxtase. Por isso que muita gente fica aí passando no Instagram e fica lá com dopamina sem fim e fica lá eternamente, por horas e horas e horas, vendo vídeos e momentos, vídeos curtos, né? Para gerar esses momentos. Enquanto a alegria é um sentimento, é cognitivo, você decide ser feliz. A Bíblia diz que você decide, é uma decisão. Assim como amar também é uma decisão. E já a gente vai ver o que essas duas palavras têm em comum. Enquanto a alegria tem aqueles picos, em alta intensidade, a felicidade não é algo moderado e constante. E você, independente das circunstâncias e da situação que você vive, ainda assim, por isso que a Bíblia diz que é possível você estar sofrendo percas e ainda assim ser feliz, estar alegre, né? Estar desfrutando de paz. Enquanto a alegria é efêmera, termina em minutos ou às vezes em algumas horas, o tempo que durar o show, o tempo que durar o evento que você está, então é um negócio efêmero, enquanto a durabilidade da felicidade dura pela vida toda, por anos, a partir do momento que a gente decide. Então, a alegria, enquanto depende de algo que aconteça, para que você sinta essa alegria, a felicidade não. Ela depende de como você vê o mundo. Percebe como é diferente? A forma com que você decide olhar para o mundo e para as coisas, porque a partir do momento que a gente decide olhar para as coisas com a visão bíblica, com uma cosmovisão sobre a palavra de Deus, vestindo em si realmente as verdades bíblicas, quando a gente olha para o mundo, e apesar das circunstâncias, de dentro de nós jorra a água da vida, e essa felicidade, ela não depende das coisas externas, porque ela está dentro de você, e ela é como se fosse o pano de fundo da sua vida, onde a sua vida pode ter altos e baixos, mas você é feliz, porque você decidiu ser feliz e viver dessa maneira, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a partir do momento que a gente decidiu ser feliz, a gente simplesmente é. Nossa, mas você fala como se fosse fácil, né? E aí a primeira palavra aqui é amor. E a Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos odeiam, e é fácil. Se ser cristão fosse fácil, esses bancos não estavam cheios? Estava ou não estava? Não. Começa a dificuldade a gente sair da casa e ir para cá. Quantas pessoas... Nossa, aquele passa bem longe do versículo, né? Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Está bem longe, nossa, Senhor amado, meu Senhor, nossa, olha aí, passa logo, esse tanto de gente cantando, esses louvor, meu Deus, nossa, hoje ele vai enrolar a palavra. Ué, então não escolhe para si ter esse momento de felicidade. Porque se você está na presença de Deus, e você crê nisso, né, que está na presença de Deus nesse momento, junto com os irmãos, porque nós somos igreja, juntos. Se a gente for embora, você sozinho não é igreja. Você lá na sua casa não é igreja. Esse prédio sem nós dentro não é igreja. É um prédio. Se a gente se reunir no canteiro, aí lá é a igreja. Se a gente entende que a igreja não é você sozinho e também não é o prédio. Somos nós todos juntos, unidos no propósito de louvar o Senhor e conhecer o nome dele juntos. Aí se você não escolhe passar esse momento se alegrando nisso, ainda que as circunstâncias da sua vida estejam contrárias nesse momento, então é em vão, percebe? Então,
Vou ler de novo aqui o versículo. Põe aí, Pedro, por favor. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor e alegria. Esse amor é o amor ágape. A Bíblia tem o grego e o hebraico, principalmente o hebraico, mas o grego também, elas têm assim, uma língua pobre em palavras. Então, enquanto para nós, uma palavra, você percebe, o português, com tanta palavra que tem, ainda tem manga da camiseta, manga fruta, então era mais ou menos isso. Então, dependendo do contexto, você fala assim, eu vou apanhar uma manga. Você sabe que não vai apanhar uma manga da camiseta, não é? Então aqui é o mesmo caso. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Essa palavra amor é o amor ágape, que é o amor incondicional, que você decide amar independente de como a outra pessoa vai te tratar. A outra pessoa pode te tratar mal, pode te xingar, pode te ofender, pode te bater fisicamente. Você decidiu amá-la. E esse é o amor de Deus para conosco. É um amor incondicional, um amor ágape, um amor que se doa pelo outro. Então tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é assim, ó. Eu de muita boa vontade me gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Então, esse é o amor. Então, independente se a outra pessoa vai retribuir ou não, é o amor ágape. Aí tem o amor filia ou filéu, que é o amor de amizade. Então quando você tem um amigo, então você espera que ele retribua a amizade, né? Então tem que ser recíproco o negócio. E tem o amor eros, que é o amor de casal. Então você se declara para sua esposa ou para seu marido com o amor eros. Então são 3 formas da palavra. Aqui no texto é o amor ágape, é o amor que se doa. E aqui a palavra alegria também é char em grego, que não é alegria, é felicidade. E da mesma maneira que o amor ágape é um amor incondicional, que você doa, você decide amar independente das circunstâncias, assim a palavra char também, a felicidade é isso. Porque o contrário de alegria é o quê? E o contrário de felicidade? Percebe? Perceberam o problema? Tristeza também, ou não? Não é tristeza. Porque se o contrário de alegria é tristeza, o contrário de felicidade é o quê? É você não está feliz. É infelicidade, é um dos antônimos possíveis. Mas percebe como é difícil? Ou você está alegre ou você não está, ou você está triste. Ou você está feliz ou você não está nada. E qual é o problema quando a gente não decide ter na nossa vida um pano de fundo baseado na felicidade bíblica? É que aí a gente vai ficar completamente dependente de criar esses momentos de alegria falsos muitas vezes, e momentâneos e passageiros. Entende a dificuldade? Então quando a gente decide viver essa felicidade baseada nas escrituras e crendo que você está dentro de um propósito criado por Jesus para que você vivesse, porque a felicidade e você alcançar esse estado de felicidade tem muito mais a ver com propósito do que com coisas que você pode alcançar. Qual que é a dificuldade das pessoas enxergarem que são felizes? É quando ela vive uma vida sem propósito. Cristo deu a cada um de nós um propósito. Amém? E quando você não está vivendo esse propósito, há um vazio em nossas almas. E aí você tenta preencher de criando para si diversas alegrias e muitas vezes pecados, e muitas vezes destrói seu corpo, no caso de drogas, álcool e etc. E as coisas vão definhando, e aí as coisas vão te levando para o fundo do poço, e aí chega uma hora que você olha para cima e aí não tem jeito, aí você vai ter que se entregar mesmo para Cristo. Precisa de chegar nesse estado? Graças a Deus, muitos de nós não precisam, mas alguns sim. Alguns Deus leva no fundo do poço para que ele possa, a única saída ser para cima, é olhar para Cristo mesmo, e para o sacrifício da cruz. Porque a partir do momento que a gente entende que Cristo é a razão da nossa felicidade, e que
que o fruto do Espírito é amor e felicidade, paciência, a próxima palavra seguindo o texto é paciência. Essa paciência não é tipo quando nós homens aqui estamos esperando as nossas digníssimas se arrumarem para vir para a igreja, que demora 3 dias. Essa é uma paciência. Mas essa paciência essa palavra paciência também tem esse peso de independente do tempo que demora, você vai esperar a pessoa reconhecer todas as circunstâncias e retribuir e responder conforme o amor e a felicidade dos frutos do Espírito. Porque se a gente... Isso aqui, os frutos do Espírito, você não pode falar assim, eu amo, mas eu não sou feliz. Ou eu sou paciente e não sou amado, por exemplo. Não, os frutos, cada cristão tem que ter todos os frutos do Espírito. Porque é uma reação em cadeia, é uma cascata. Você ama, você é feliz, você vive em paz, você tem paciência, e assim sucessivamente. Então não tem como você falar assim, não, eu tenho paciência, mas eu odeio. Acabou, não tem. E aí não tem como também você decidir amar uns e odiar os outros. O cristão, ele sofre o dano. Esse que é o problema entre aspas, né, do cristão. Se tem uma disputa entre você e alguém, você escolhe sofrer o prejuízo. O prejuízo vai ser sempre seu. Porque é um prejuízo momentâneo. Você não depende. Percebe como fica fácil daí em diante? Porque você não depende desse resultado para ser feliz. Você já é. Você não precisa ganhar uma discussão, ganhar uma disputa, ganhar nada com ninguém. Você não está disputando com ninguém. Você está tentando vencer o mal que há dentro de você, amando e sendo feliz. Ágape, amor ágape, chara, felicidade de fato. O pano de fundo das nossas vidas tem que ser isso. A base, o alicerce das coisas são os frutos do Espírito. E aí, quantos que se dizem cristãos e não refletem isso? Não, nada reflete. Então, percebe como há muito a ser feito ainda dentro de cada um de nós? E eu não estou falando que eu sou perfeito, não, tá? É muito. Antes de eu falar isso para vocês, eu apanhei também de texto, então é natural. As pancadas eu recebo primeiro aqui. Então, se a gente vive uma felicidade que na verdade não é uma felicidade, é uma falsa alegria, porque ela depende de você conseguir criar esses momentos de alegria, porque senão você vai viver na corrida dos ratos, né? Trabalha, paga boleto, volta para casa, cansado, trabalha, paga boleto, volta para casa cansado, trabalha. Aí quem consegue ser feliz desse jeito? Se você depender de criar momentos de alegria vivendo a nossa vida, sei lá, e você olha no Instagram, o que as pessoas colocam lá? Só o melhor momento da vida delas. E aí você vê o melhor momento da vida de uma pessoa, nossa, fulano foi para praia. Nossa, outro fulano lá no meio do carnaval, felizão, parece que nada acontece de ruim com eles. Está lá, vivendo, desfrutando o melhor que essa mundo dá. E eu estou aqui, trabalho, acordo, paga boleto e volta. Nem dá para pagar tudo de boleto. E aí você fica lá preocupado. Percebe como, se depender dessas coisas, é impossível ser feliz? Porque mesmo para passar lá no meio, sei lá quantos dias tem de festa de carnaval, não sei, precisa de muito dinheiro, porque não é de graça. É grátis, um abadá é grátis. É muito dinheiro. E aí, se você depender de gerar essas coisas o tempo todo, eu preciso ser feliz, eu preciso ir para um lugar, eu preciso do seu que só é felicidade. Se você tentando se esforçar, e aí pior, cada vez que você, com as suas próprias forças, tenta gerar esse momento de alegria, você está indo para mais longe de Deus. E para mais longe do caminho que Ele preparou para você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Cristo plantou em cada um de nós essa felicidade eterna que não vai durar só nessa vida, vai durar para a próxima. Então, se você não consegue entender que ser feliz é tudo fluindo de você, então você tem que voltar e olhar para dentro e falar, tá
bom, beleza, entendi. E como eu faço isso? E Deus vai te dar os caminhos. E você precisa encontrar o seu propósito em Cristo. Porque se você não encontrar um propósito maior do que acordar, pagar boleto, acordar, voltar, você vai viver uma frustração eterna. E isso não tem fim. Então, irmãos, olhe para dentro de você. Você vale muito mais do que os boletos que você está para pagar. Você vale muito mais do que qualquer alegria passageira e momentânea que você consegue gerar. É muito maior. O que tem dentro de nós, o que há no nosso interior, a felicidade eterna, Cristo plantou em mim e em você. Há um vazio que só é preenchido com Cristo. Então não adianta a gente ficar procurando nossas alegrias e eu vou para um lugar que lá é legalzão, eu vou dançar, eu vou cantar junto com aquela banda, não sei o quê. Aí isso passa. É efêmero, passageiro, temporal. Agora quando a felicidade não é eterna, dura essa vida e a próxima. E aí você consegue ser feliz em Cristo, vivendo no meio desse bando de tribulação que essa vida nos impõe. Imagina como vai ser quando tudo isso tiver passado. Abre aí comigo, apoia aí, Pedro, Mateus 5,3. Sermão do Monte aí. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus é sensacional. Cada vez que eu pego a Bíblia para ler e começo a ler essas conexões, eu falo, Jesus era um gênio. Era incrível o jeito que ele conduzia as conversas. Fala, Salomão era o homem mais sábio do mundo, nada disso que foi. Depois de Cristo pode ter sido Salomão. Mas Cristo era genial. E aí, ó o que ele fez, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E aí ele segue as bem-aventuranças aqui, daqui a pouco eu leio o restante. Mas esse bem-aventurados, normalmente ele é traduzido assim, essa palavra, ou mais que felizes. Em algumas versões, tem alguma versão que está mais que felizes? Não, mas existem algumas versões que é mais do que feliz. É algo acima. Essa palavra grega é Macários. Macários era o nome de uma ilha, que era uma ilha que era autossuficiente. Ela não precisava comprar nada externo, ela se sustentava. Então ela não precisava receber nada numa ilha que tranquilona lá, que vivia na dela. E aí o grego usou essa palavra para descrever algo que era muito bom. E aí, olha o que Jesus fez. Ele falou assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Aí ele falou assim, pleno, sem falta de nada, são os pobres de espírito. Percebe que vocês conseguem entender o que ele fez? Ele falou assim, essas pessoas aqui, que são pobres de espírito, ou seja, que têm uma falta, são plenamente felizes. Imagina o trevo que Jesus fez na cabeça dos fariseus e saduceus e dos escribas e a galera que estava ouvindo ele lá. Porque ele falou assim, aqueles que não precisam de nada, mas são pobres de espíritos, esse deles é o reino dos céus. Então, o que ele está dizendo? Aqueles que são felizes, mesmo que as circunstâncias não são boas, eles estão pobres de espírito, e pobres de espírito aqui ele está dizendo, aqueles que reconhecem que não tem nada a oferecer a Cristo, nada que eles têm é do interesse de Jesus, nada. Ele não tem necessidade, Jesus não tem necessidade de nada, mas ainda assim ele recebe a nossa adoração. Então essas pessoas pobres de espírito, bem-aventurados aqui, Macários, quer dizer, aqueles que entendem isso, realmente não tem falta de nada, e eles são bem-aventurados, e deles é o reino dos céus. Então aqui cada bem-aventurança é um ponto de que o ser humano reconhece que falta isso nele, mas ainda que falte, ele é pleno em Cristo. Não é doido? Jesus não é gênio. Porque
choram porque serão consolados. Então, se chora porque está precisando de algo. E ainda que estão chorando, são plenos. Vê como o Evangelho é louco? Não é loucura mesmo? Por isso que o próprio Cristo fala assim, ó, é louco, é loucura, confunde aqueles os sábios. Deus usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí, como que é possível? Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se as pessoas têm fome e sede de justiça, é porque elas vivem o quê? Injustiças. Vivem num mundo de injustiças. A gente vive num país onde os bandidos podem fazer o que eles quiserem. Sim ou não? Não é um país injusto. E aí, aqui está falando, ó, aqueles que têm fome e sede de justiça, ainda que eles tenham essas necessidades, sejam tratados por justiça, eles são plenos. Não tem necessidade de nada, eles conseguem viver crendo que isso é uma coisa para a próxima vida. Então, irmãos, se a nossa felicidade for baseada em momentos de alegria que a gente falsamente consegue criar aqui, a gente não vai ser feliz nunca. Porque essas alegrias são momentâneas e passageiras. Cristo está falando de algo além disso. Então não há possibilidade de Jesus falhar. Se o Salvador é Cristo, Cristo salva de fato. O que tá, e como eu sou feliz? Encontro o seu propósito em Cristo. Cristo é tão doido que a dinâmica das coisas, que o passado e o futuro se encontraram no Cristo, que é o hoje de Deus. Quando Cristo é atemporal, todos os que foram salvos, até hoje foram salvos pela graça de Cristo. Antigo, Novo Testamento, e é assim até ele voltar e resolver todos esses problemas aqui. Aí ele vai criar um mundo onde não mais haverá pranto, nem morte, nem choro, nem clamor, nem dor, porque todas as primeiras coisas são passadas. Até lá, seja plenamente feliz, ainda que falte alguma coisa. Porque você não depende de ter ou não ter para ser feliz. Você não depende de coisas acontecerem. Você não depende de nenhuma circunstância externa. Porque Cristo é a felicidade interna dentro de você. Não adianta procurarmos alegrias momentâneas fora. Cristo está dentro de nós. É eterno. Então, encontre um propósito em Cristo. Viva para a glória de Cristo. Todas as coisas, faça para a glória de Cristo. Quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Não fala para o pessoal, não pode comer, não pode beber, não pode fazer nada. Não pode, mas faz para a glória de Deus. Vai celebrar, celebre para a glória de Deus. Vai fazer um chá de apocalipse, um chá de revelação, faz para a glória de Deus. Vai, sei lá, fazer um churrasco, vai pescar, vai para a praia, olha lá aquele mar infinito lá. Eu olhei lá, eu falei assim, aí eu fui na beira da praia, assim, no mar, e a onda vinha até na beira do meu pé. Eu falei assim, você não consegue vir até mais perto de mim aqui? Porque Deus falou que você vir só até aqui. Por que o mar não invade mais? Porque Deus falou, só até aqui, tá bom, você não vai mais aqui para frente não. Porque não tem nada que impede aquele fundo de água de cobrir a terra de novo. Deus está tudo no controle dele. Até os infortúnios que você vive, as necessidades, as ausências, a correria para pagar a conta, o patrão chato, os clientes cobrando alguma coisa, tudo isso tem que refletir para a glória de Deus. A sua reação tem que ser um amor ágape, amando essas pessoas, porque eles não têm os frutos do Espírito, não são cristãos. De quem que eles esperam uma postura diferente? Do cristão. Não é verdade? Então, experimenta errar em tudo que você vai, mas não é crente? Vai no carnaval, mas não é crente?
Tem um bloco, olhem por eles devem estar trabalhando lá, chama Jesus é Boa Vesta. Eles fazem um trabalho no Carnaval do Ouro Preto, o Alisson, que veio aqui da Jocum, fazia parte desse, não sei se ele está ainda, acho que não, ele estava na Bolívia, a última vez que eu falei com ele, mas é um bloco que chama Jesus é Boa Vesta. Eles vão no Carnaval do Ouro Preto, um dos maiores carnaval do Brasil, eles vão lá com o intuito de evangelista. Eles vão lá, evangelizam as pessoas lá, oram pelas pessoas, eles tiram prostitutos de lá, eles fazem um trabalho bacana. Então, vocês querem direção para orar no carnaval, que você falou? Olha pelo bloco Jesus é Boa Vesta, Carnaval do Ouro Preto, eles estão lá trabalhando. Então, irmãos, enquanto as pessoas procuram alegrias momentâneas e passageiras, e vão procurar sempre isso, seja eu e você aqueles que vão apresentar a felicidade eterna para eles. Encontre essas pessoas que estão vivendo, criando pequenos momentos aí e achando que isso vai ser resolvido. Não. Seja você a oferecer a fonte eterna da água da vida, a felicidade eterna. Seja você a estender a mão e falar assim: olha, eu sei que você está aí procurando momentos de alegria, achando que isso é felicidade, mas eu tenho aqui algo para te oferecer, que é eterno. Amém? Então, essa noite, eu não sei a situação que você chegou, eu não sei a situação da sua vida, não sei se às vezes, porque é natural muitas vezes a gente vivendo dessa maneira, criando esses momentos de alegria, e muitas vezes a gente acaba até se endividando para sustentar esses momentos. Então, eu não sei se esse é o seu caso, e se às vezes você fez isso e entrou nesse ciclo até inconscientemente. Mas o que eu sei é que Jesus tem a fonte da felicidade eterna. Se até hoje você viveu de pequenos momentos de alegria, precisando desses picos de dopamina para se sentir pleno, saiba que Jesus, ele é a fonte da felicidade eterna. E ele é manso e humilde, ele não vai chegar e vai te deixar, muitas vezes, em alguns momentos sim, vai te deixar eufórico, vai revelar uma parte pequena da sua glória que você é capaz de lidar ali, mas em muitos momentos ele vai, aliás, comigo, pelo menos na maior parte do tempo, ele é manso e humilde, ele fala com carinho, ele te conduz com amor, ele faz as coisas com graça. Então que a gente possa conhecer esse Jesus antes de conhecer o fogo consumidor. Que a gente tenha um encontro com esse Jesus, que ele está aqui hoje com as portas abertas, disposto a receber cada um de nós, e perdoar os nossos pecados e nos conduzir a um propósito único em Cristo Jesus. Porque quando ele vier em poder e grande glória, ele vai vir como um justo juiz, e aí sim haverá justiça. Aí aqueles que escolheram criar esses momentos de alegria terão a justiça de Cristo. E assim como cada um de nós também, viveremos e estaremos diante de um trono, prestando contas com um justo juiz. E por ele ser justo, vai ser feita justiça. E bem-aventurados aqueles que têm fome de justiça, né? Aí sim seremos consolados, seremos plenos na vida com Cristo. Amém? Se você quiser se colocar de pé, vamos orar. E aproveite esse momento, fale com Deus. Se você precisa dessa felicidade, de sentir hoje essa alegria, essa paz que Cristo traz aos nossos corações, então ore comigo. E em nome de Jesus, pode apagar a luz aqui para ficar mais adiantado? Apaga a luz aqui à frente, por favor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para dentro dos nossos corações, Senhor, e nos mostrar o que precisamos mudar, o que precisamos transformar, onde tem habitado, Senhor, a fonte de felicidade que temos criado, muitas vezes falsamente, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor plante em nossos corações a tua felicidade, que possamos deixar de viver atrás do momento, Senhor, como
gastamos e não encontramos nada, e que em nome de Jesus que o Senhor possa mostrar a sua plenitude para cada um de nós essa noite. Pai, que em nome de Jesus, que a nossa felicidade seja encontrada em teus braços, meu Deus. Pai, que em nome de Jesus, que possamos reconhecer que a felicidade, Senhor, emana do Senhor, e que apesar das circunstâncias, apesar das tempestades, apesar dos ventos soprarem contrários muitas vezes, Senhor, se nós permanecermos com os olhos do Senhor, estaremos seguros, Senhor, e poderemos gozar da felicidade, estar caminhando na tua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade, Senhor. Se há alguém aqui essa noite, Senhor, que ainda não sabe o propósito que o Senhor tem para eles essa noite, que o Senhor possa trazer ao coração de cada um, Senhor, e levantar cada um de nós como homens e mulheres, usados, Senhor, para o avanço do teu reino, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que a nossa felicidade seja proclamar o teu amor, proclamar a tua glória, proclamar, Senhor, que o Senhor nos tirou do erro, do pecado, Senhor, e nos colocou, Senhor, num lugar de perdão, num lugar de graça, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque não somos dignos, Senhor, mas ainda assim o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos resgatou, Senhor, e pagou um preço alto, Senhor, um preço de sangue na cruz, e que em nome de Jesus, que as nossas ações possam demonstrar, Senhor, amor, gratidão, e que possamos, mesmo em meio às tribulações, regozijarmos em Ti, para a glória do nome de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes as lutas vêm, as tribulações vêm, as guerras vêm, Senhor, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nos ajude, Senhor, a tornar a verdade, Senhor, a verdadeiramente gastarmos as nossas vidas por amor ao teu nome, Senhor. O Senhor nos deu, cada um de nós aqui, as nossas vidas, e que elas sejam usadas para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Senhor, porque muitas vezes fracassamos, Senhor, e nos iludimos com falsas alegrias, Deus. Muitas vezes, Senhor, ouvimos conselhos que não vêm do Senhor e isso nos leva para caminhos tortos, mas em nome de Jesus, que estejamos de ouvidos e olhos abertos, Senhor, para a tua voz, que a tua voz fale essa noite aos nossos corações, que o Senhor nos conforte em meio às lutas, que o Senhor tire de nós toda dor, toda angústia, Senhor, toda enfermidade, toda opressão, Senhor, que se há depressão em nós, que caia por terra em nome de Jesus, se há tristeza que saia em nome de Jesus, se há, Deus, em nome de Jesus, insônia que saia em nome de Jesus, que possamos, Senhor, dormir e descansar nos teus braços, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura-nos, Senhor, e salva-nos de nós mesmos, Deus. Porque em nome de Jesus, nós podemos, Senhor, andar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito, de acordo com o teu querer. Revela, Senhor, a nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. E não nos deixe andar perdidos nesse mundo, Senhor, sem direção, sem propósito, Senhor. Se o Senhor é a luz do mundo, Senhor, aponte-nos para o caminho mais uma vez, Senhor.
Glória a Deus. Dando suas mãos para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Numa semana de vitória. Vai em paz em nome de